Olá, hoje nós entraremos no mundo da quimiorrecepção. Você sabe o que é quimiorrecepção? Não? Não é difícil. A quimiorrecepção é uma forma de detectar químicos no meio. Podemos ter como exemplo essa pequena bactéria. Ela tem na sua membrana plasmática proteínas receptoras. Elas se ligam em diversas substâncias químicas, como açúcares, aminoácidos e pequenos peptídeos. A ligação de uma molécula a qualquer um desses receptores produz uma alteração de fosforilação de mensageiros que regula diretamente o movimento do flagelo e direcionam ou não a bactéria para a fonte nutritiva. Confuso ainda? Vamos para outro exemplo então, o bicho da seda. Para atrair o seu parceiro, a fêmea libera um feromônio a partir de uma glândula localizada na extremidade de seu abdômen. O macho apresenta receptores para moléculas liberadas em suas antenas. A sensibilidade é tão alta que o macho consegue encontrar uma parceira a quilômetros de distância. A partir do momento que a molécula ativa os receptores, o macho vai à procura da fêmea seguindo um gradiente de concentração. Isso proporciona um maior sucesso reprodutivo e demonstra um alto valor adaptativo. Mas você sabe como ocorre a quimiorrecepção na água? O que acontece é que mesmo quando o estímulo está no ar, é necessária uma diluição no líquido antes de sua ligação às moléculas receptoras. Nos animais aquáticos, não é tão simples a diferença entre gustação e olfação, pois todos os estímulos químicos estão dissolvidos na água. Então ocorre uma distinção dos órgãos quimiorreceptores que executam diferentes funções e respondem a diferentes estímulos. Nas lagostas, por exemplo, em baixas concentrações de substâncias interessantes, eles se orientam e exploram devido à estimulação de quimiorreceptores nas suas antênulas. Já em altas concentrações, ocorrem movimentos de alimentação devido à estimulação de quimiorreceptores das peças bucais. Nos peixes, os órgãos são separados. Existem botões gustatórios que são semelhantes ao da língua dos humanos, e eles auxiliam esses animais na decisão do que comer. Esses botões ocorrem na boca e em outras regiões do corpo. O epitélio olfatório deles é semelhante ao do humano, que detecta químicos diluídos. É com isso que, por exemplo, a fêmea do salmão encontra o seu local de reprodução. Bom, os sistemas quimiorreceptivos são convencionalmente divididos em dois: gustação, ou sentido do paladar. O paladar é mediado por órgãos quimiorreceptivos próximos à boca. E olfação, sentido do olfato. A olfação ocorre em estruturas especializadas: antenas dos insetos ou artrópodes e nariz dos vertebrados. A distinção de gustação e olfação é mais nítida em animais terrestres. Vamos entender um pouco mais sobre gustação. As células gustatórias dos insetos estão nas cerdas ou sensilas quimiorreceptivas. Nas moscas, por exemplo, essas sensilas estão no tarso, segmento terminal da perna, e na labela, extremidade da probóscide. A figura mostrada representa o interior da sensila do tarso e ilustra um neurônio mecanorreceptor e 3 quimiorreceptores. Uma mosca sente o gosto do alimento ao tocá-lo. Na varejeira, há células quimiorreceptoras que respondem a determinadas soluções, por exemplo, a célula de açúcar que responde mais intensamente ao açúcar. Em nós humanos e nos outros vertebrados, a gustação depende de células sensoriais, chamadas de botões gustativos. Eles estão restritos à cavidade bucal. Mas em alguns peixes, esses botões gustativos estão presentes na pele, aumentando a habilidade de explorar o ambiente. Assim como no ornitorrinco, que os botões gustativos estão localizados na pele que recobre seu bico. Você já deve ter ouvido falar que nós humanos podemos perceber 4 gostos diferentes: o doce, o salgado, o azedo e o amargo. Isso se deve pois os botões gustativos reconhecem uma variedade de moléculas de natureza adocicada e também azeda. E é a complexidade da quimiorrecepção que nos permite experimentar os variados sabores e sensações dos alimentos, graças à combinação ativa de receptores gustatórios e olfatórios. É por isso que parte do seu paladar é perdido quando você está gripado. Mas o que é botão gustativo e como ele funciona?
Em um agrupamento de células sensoriais, a língua humana tem aproximadamente 10.000 botões gustativos nas papilas linguais, que são pequenas elevações na língua. A parte superficial da língua possui poros que expõem a parte sensorial do botão. As microvilosidades aumentam a superfície das células sensoriais no ponto de convergência para o poro. Essas células sensoriais elas não são neurônios como os receptores olfatórios, mas em sua base é observado o contato sináptico com dendritos de neurônios sensoriais, e é a complexidade da quimiorrecepção que nos permite experimentar os variados sabores e sensações dos alimentos, graças à combinação ativa de receptores gustativos e olfatórios. Proteínas receptoras da membrana plasmática pertencentes às microvilosidades darão início à gustação se ligando a moléculas específicas como o açúcar. A ligação modifica o potencial de membrana das células sensoriais, provocando a liberação de neurotransmissores sobre os neurônios sensoriais, que vão conduzir esse potencial de ação até o sistema nervoso central. Bom, mas o que é a olfação? A olfação é a capacidade que possuímos de perceber os odores, moléculas difundidas no ar. Isso ocorre através de quimiorreceptores. Mas como exatamente isso ocorre? Bom, em vertebrados, o processo ocorre da seguinte maneira: as moléculas presentes no ar entram pelas conchas nasais e chegam até as células sensoriais olfatórias presentes no bulbo olfatório, que estão inseridos no tecido de revestimento da cavidade nasal. Essas percepções das moléculas são levadas até o cérebro através dos axônios presentes no bulbo olfativo. E como essas células sensoriais olfatórias transformam a estrutura de uma molécula presente no ambiente em potenciais de ação? Bom, uma molécula que estimula um receptor olfatório é chamada de odorífera. Essas moléculas odoríferas geralmente se ligam a proteínas receptoras olfatórias, em um sistema chamado de chave-fechadura. Mas como funciona? Imagine que cada molécula odorífera tem um formato e que cada proteína receptora olfatória possui um sítio específico, promovendo assim uma ligação específica entre os dois. Quando esse sistema chave-fechadura funciona, uma proteína G é ativada, que por sua vez ativa uma enzima no citoplasma que causa o aumento de um segundo mensageiro no citoplasma da célula sensorial, fazendo assim com que ocorra a abertura dos canais de sódio presentes na membrana plasmática sensorial. Essa abertura leva o influxo de sódio e assim a célula sensorial despolariza até atingir seu limiar, gerando uma série de potenciais de ação. Porém, uma única molécula odorífera pode se ligar a uma ou mais do que uma proteína receptora olfatória, gerando assim um sistema olfatório capaz de discriminar uma grande quantidade de cheiros. E como as células sensoriais sinalizam a intensidade de um odor? Quanto maior o número de ligações entre moléculas e o receptor, maior o potencial de ação que é gerado e mais intensa é a percepção do cheiro. Vamos entender um pouco desse sistema nas cobras. Você sabe por que uma cobra projeta sua língua bífida para fora e para dentro de sua boca? Ela faz isso para experimentar o ar. A língua bífida entra em contato com as cavidades do teto da boca ricamente revestidos com receptores olfatórios que vão coletar as moléculas do ar. Assim, a cobra estará cheirando o ambiente com a sua língua e não para degustá-lo. O fluxo de ar para os pulmões é muito lento. Projetar a língua, então, é uma fonte rápida para receber informações olfatórias, já que sua língua sai e volta várias vezes em um segundo. Todos os mecanismos de quimiorrecepção apresentados aqui mostram um grande valor adaptativo, uma vez que permitem que os organismos detectem químicos e interpretem o meio ao qual estão inseridos. Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouco desse mundo de quimiorrecepção. Até mais!